Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e hoje a gente vai terminar a nossa página de captura, né? A gente vai fazer a nossa aula 2 para finalizar esse nosso projeto. Vamos lá! Então, pessoal, aqui com o nosso projeto, nosso navegador aberto, a gente vai finalizar o nosso projeto aqui da página de captura, né? A gente está com o modelinho aberto aqui para a gente já tirar de referência aqui como que a gente vai fazer o nosso footer, mas vai ser muito mais simples do que essa parte de cima que a gente já fez, né? Você pode ver até que nessa página aqui de exemplo, ó, ele não tem o hover no cadastro, né? Então, a gente realmente criou através da referência e até às vezes melhorando ela, né? Como eu disse na aula passada, você pode muito bem colocar as suas cores, modificar do jeito que você preferir, não tem problema nenhum, tá ok, pessoal? Então, vamos lá, ó, a gente vai abrir aqui o nosso projeto, né, que ele está incompleto, e a gente vai começar a fazer a parte do nosso footer agora, né, que é o rodapé. Então, aqui depois de toda essa section, a gente vai adicionar aqui o nosso footer. Eu quero que ele continue seguindo esse padrão aqui, ó, eu vou aumentar essa tela aqui para vocês verem, ó. Opa! Ah, já entendi. Eu vou fazer uma mudança aqui. Todo esse conteúdo ele está dentro dessa div container que a gente colocou, né? Então, essa div container aqui, ela vai ter um limite de largura. Então, ó, tem a div container e o nosso header está em cima. O header ele vai continuar ocupando 100% da tela. Porém, o nosso container aqui, ele vai ter um max widget de 1.200 pixels. O que isso quer dizer, né? Que a largura máxima desse container aí, ela não vai passar de 1.200. Chegou em 1.200, ele vai travar e não vai aumentar mais. Olha só. Então, a gente começa a aumentar aqui, ó. Na hora que chegou em 1.200, ele parou de crescer. Só que você pode ver, ó, que ela está alinhada ao lado esquerdo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar ela aqui à posição original, né? Para a gente ver. Eu vou tirar um pouco do zoom da página para eu não precisar ficar aumentando ela aqui, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, eu vou dar um margem 0 alto, que é para a gente pegar e alinhar ela ao centro, né? Então, a gente coloca o alto, que é uma margem automática nas laterais e, consequentemente, ele se alinha ao centro, né? Então, a gente volta aqui o nosso zoom padrão. Então, eu vou vir aqui, eu vou aumentar e vocês vão ver que na hora que chega em 1.200 pixels, ela continua ali ao centro, né? Então, só o cabeçalho lá em cima, que é apenas a chamada ali, não tem problema ela ficar na tela toda. É até mais interessante a gente manter aquilo ali, né? Então, vamos agora continuar para a gente realmente agora fazer a parte aqui do nosso footer, né? Lembrando que o nosso footer agora vai estar dentro dessa div container, então a gente vai colocar logo abaixo da section, então a gente vai colocar aqui nosso footer, tá? Então, nossa div footer, eu vou colocar aqui uma imagem, tá? Então, vou colocar aqui img, e aqui dentro eu vou na minha pastinha imagens, tá? E dentro da pasta imagens eu tenho esse perfil. Então, na hora que eu salvo, ele já puxa essa foto aqui que está na nossa imagem, né? Na nossa pastinha aqui onde a gente puxou. E o que eu vou fazer, né? Eu vou definir uma largura máxima para essa imagem. Então, vou pegar aqui, vou colocar aqui na frente, antes do Alt, eu vou colocar um widget de 250 pixels. Vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que ficou muito grande ainda, eu vou colocar 200. E agora eu acho que ficou interessante, né? Ficou bem parecido aqui com o nosso exemplo. Eu acho que está até muito maior. Deixa eu colocar 180 e é isso aí. Então, o Alt aqui eu vou colocar aqui Bill Gates, tá? E aqui a gente vai começar agora a fazer a nossa parte do texto, né? Que é o texto que está aqui do lado dele, ó. Então, para esse dizer aqui do palestrante, eu vou colocar um H3, que eu acho que vai ficar mais interessante. Vou colocar aqui palestrante. E eu vou colocar um parágrafo, né? Então, vou colocar aqui um P, que vai ser o conteúdo aqui de dentro, né? Então, vou copiar esse conteúdo aqui, vou colar. Só que, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse parágrafo e esse H3 e eu vou incluir dentro de uma div, tá? Então, eu vou colocar tudo isso aqui dentro de uma div para a gente poder organizar o lado dessa foto, né? Então, vou colocar aqui uma div com a classe dados-palestrante. Então, feito isso, eu vou abrir ela aqui e vou fechar ela aqui embaixo. Abri e fechei, vou indentar essas duas linhas e agora ficou beleza, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso projeto. Aparentemente, não apareceu nada, mas é por causa que a gente está ali com um background de preto, né? Então, vamos já colocar aqui a nossa cor de fundo. Então, vamos vir aqui embaixo, footer, e eu vou colocar aqui um background color nessa cor
hashtag 333333, que é um cinza mais escuro, né? Deixa eu só verificar se é o mesmo. É isso aí, ó. Esse cinza mais escuro. E a nossa letra ela precisa ser branca, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, dar um color white. Aí agora já ficou mais fácil da gente ver ele. E a gente precisa colocar esse texto aqui ao lado dessa foto, né? Então como que a gente vai fazer? Ele está ocupando a tela toda ali. A gente precisa limitar esse tamanho desse texto. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui no nosso footer, a gente tem essa div que a gente criou, né? Deixa eu ver aqui, dados palestrante. Então a gente vai vir aqui, incluir aqui ponto dados, tracinho palestrante. E a gente vai colocar aqui um max widget. Eu vou colocar aqui com 400 pixels. E aí a gente já pode ver aqui que ele ficou abaixo aqui da foto ainda, né? Mas ele já está a largura limitada. Então, o que a gente vai fazer? Para a gente conseguir colocar ele do lado da foto, a gente precisa alterar o display desse texto. Então, ele está com o display block. A gente precisa mudar esse display aqui. A gente vai ter que trocar para um display aqui, ó, display inline block. Então, quando eu faço isso daqui, ele aplica o display inline block tanto no H3 quanto no nosso parágrafo, tá? Então, agora sim, ele ainda mantém o display block, né? Ele ainda está aqui na forma de block, porém ele fica inline, então ele pode ficar do lado de um outro elemento. Beleza. Feito isso, a gente está com os dois elementos, tanto a imagem quanto o nosso texto aqui do lado esquerdo, e a gente não quer isso, né? A gente quer centralizar isso aqui. Então, como que a gente vai centralizar? A gente pode vir no nosso footer e a gente vai fazer algo que a gente já viu em umas aulas anteriores, que a imagem ela recebe também as propriedades aplicadas em texto. Então, se a gente colocar aqui um text align center, olha o que vai acontecer. Ele centralizou a imagem também. Então, isso aqui não é errado, tá, pessoal? Quando a gente vai centralizar uma imagem, a gente pode usar o text align, não tem problema nenhum. Então, aqui a gente já centralizou ele. E agora a gente precisa fazer o ajuste, né? A gente precisa jogar esse texto aqui, ó. Pode ver que ele está aqui em cima e ele está ao lado esquerdo, né? Então, primeiro a gente vai colocar para o lado esquerdo aqui. Então, a gente vai pegar aqui no nosso dados palestrante. Vou colocar aqui dados palestrante H3 e dados palestrante P para selecionar os dois, né? A gente vai ter essa múltipla seleção aí. Então, aqui, tanto no H3 quanto no parágrafo, a gente vai colocar aqui um text align left. Então, você pode ver que mesmo com o text align center do nosso footer, a gente pode colocar aqui dentro dos nossos elementos, porque ele é mais específico e ele vai priorizar a especificidade. Então, agora, como que a gente vai fazer para a gente colocar eles para cima e a gente vai... Então, como que a gente vai fazer para levar isso daqui para cima e dar aquele espacinho, né? Tá vendo que tem um espacinho aqui? Então, a gente vai fazer isso. A gente vai jogar ele para cima aqui e vai dar um espaço dessa nossa foto. Outra coisa que eu estou notando também, ó, que tem um espaço também para cima, ó, da foto. Então, isso aqui é um padding que a gente precisa adicionar. Então, antes de finalizar aqui, vamos aqui no nosso footer e a gente vai adicionar aqui um padding, né? Então, eu imagino que dentro do nosso footer seria interessante um padding de 40 pixels. E agora sim já ficou mais interessante, né? E agora como que a gente joga esse texto aqui para cima e como que a gente dá aquele espaçamento, né, para a lateral? É muito simples. A gente vai utilizar uma propriedade aqui que a gente ainda não utilizou, que é muito interessante quando a gente vai fazer isso daqui. Eu vou até abrir aqui o nosso inspecionar para vocês verem como que esse elemento aqui está se comportando, tá? Então, quando a gente vem no nosso footer aqui e a gente vem na nossa div, você pode ver que a div ali, o nosso footer ele tem um tamanho que comporta esse texto lá em cima, só que ele está ali embaixo, né? Então, olha só, a div ela está ali e tem muito espaço para cima. Como que a gente faz, né, para a gente subir ela? A gente vai utilizar uma propriedade aqui que ela vai ser referente ao elemento pi, tá? Então, essa div onde está os dados do palestrante, ela está dentro da div footer. Então, ela vai se ajustar dentro da div footer. Então, aqui nesse dados palestrante, a gente vai utilizar uma propriedade chamada vertical align, tá? Então, é um alinhamento vertical,
tá? Então, a gente pode setar tanto no topo, quanto no meio, quanto lá embaixo, tá? Então, a gente pode colocar aqui vertical align, eu vou colocar top, e olha só, ele subiu ao topo ali. Então, a gente pode pegar agora já e fazer os outros. Então, agora a gente já vai fazer os outros ajustes, né? A gente vai dar um espaçamento aqui na lateral. Opa, deixa eu voltar aqui o tamanho certo para a gente enxergar melhor. Então, a gente vai dar um espaçamento aqui na lateral e a gente vai dar um espaçamento aqui entre o H3 e o parágrafo. Então, aqui na lateral, eu imagino que a gente dá um padding left de 40 pixels. Já afastou bem bacana. E a gente pode dar um margin bottom de 20 pixels. Na verdade, esse margem ele vai ser aqui, ó. Eu errei, ele vai ser entre o H3 e o parágrafo. Por quê? Porque ele vai dar 20 pixels abaixo desse palestrante e ele vai dar 20 pixels para se a gente adicionasse outro parágrafo aqui embaixo, tá? Então, a gente vai vir aqui, vai colar aqui esse margin bottom e ele já se adequou ali na nossa tela, né? Vamos ver o nosso exemplo aqui e vamos ver a nossa página original. Existe uma pequena diferença aqui, ó, que é o padding desse nosso topo, né? Que é dessa nossa div aqui, que é a nossa section, né? Então vamos dar uma olhada aqui que a gente fez. Section, container, formulário. Na verdade é esse formulário aqui que ele está com muita margem, ó, ele está com 50 pixels de margem. Eu imagino que 40 pixels seja suficiente. Vamos voltar aqui para a nossa página e vamos alterar para 40 também. E olha só, ele parece que ficou igual. Vamos ver agora na outra. Ó, tá bem parecido, tem pouquíssima coisa de diferença, mas a gente vai manter assim porque eu achei que ficou muito mais agradável. A única diferença é que esse texto aqui, ó, ele não está quebrando, na verdade, ele está quebrando linha, mas ele não está dando espaço. Olha aqui, ó, esse aqui tem um espacinho. Então, essa é a única diferença entre as nossas duas páginas. E outra diferença é que a gente tem aqui o nosso hover, né? Essa aqui a gente não tem o efeito de hover. E por essa aula é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente vai vir com mais coisas novas por aí. E se você gostou, se inscreva no canal e deixe o like no vídeo. Muito obrigado.